havia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Amém. Senhor amado Jesus, te peço nesse momento pela tua misericórdia. Senhor, a tua misericórdia já está sobre as nossas vidas, a tua graça já está sobre nós. Eu te peço, Pai, que eu seja instrumento hoje, Senhor, para ser usado para a tua honra e para a tua glória. Senhor, que tudo que eu for falar aqui, Deus, Senhor, seja realmente, Pai, para alimento das pessoas que estão aqui nessa noite, e que seja para engrandecer o teu nome nesse lugar, Jesus. Te peço, Pai, que, Senhor, fale através de mim, mas com o teu Espírito, Pai. Senhor, tudo aquilo que foi do meu coração, Senhor, não deixe, Senhor, que a minha boca, Deus, venha pronunciar nesse momento. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Está todo mundo tranquilo aí? Vou fazer uma coisinha diferente hoje. Pode pegar uma pedrinha. Pega uma pedrinha. Mas quando eu estiver pregando, não é para ficar brincando com a pedra, para ficar com a pedra na mão, sem brincar de pedra e sem atirar pedra no outro aqui dentro também, por favor. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Amém. Não tem nada a ver com bênção, nada a ver com levar para casa, então vai ficar aqui mesmo. Amém. Lá vem pedrada. Está tudo sob controle. Amém. Alguém ficou sem pedra? Ó. Amém. Amém. Glória a Deus. Na verdade, hoje não era para mim estar pregando. Hoje era o dia da pastora Valéria pregar. Eu vou contar um segredo para vocês, mas vocês não falaram para ninguém. Ela estava preparando a palavra. Eu fui lá no quarto ver se ela estava precisando de alguma coisa, de uma água. Ela estava dormindo. Ela se sentiu mal e eu acho que está com aquele virose e tal. Mas eu creio que a palavra é de Deus, a palavra não é minha, né? E eu disse: então eu vou pregar. E eu creio que a gente está aqui, na verdade, para honrar a Deus, né? Não é para a gente ser honrado. E eu queria falar hoje sobre a lei e sobre a graça. Na verdade, eu estava fazendo um estudo, tinha começado a fazer um estudo, mas isso aqui, na verdade, não é um estudo, isso aqui vai ser uma ministração de uma palavra, tá? E quando a gente fala na lei e na graça,
Normalmente a gente pensa que a graça veio depois da lei, né? Pelo menos até pouco tempo você sempre me vinha assim, não, é a graça, né? É a lei e depois veio a graça, porque Jesus, né, veio, né, para cumprir a lei. Uns falam que é para cumprir, outros falam para abolir, mas esse não é o caso de hoje, né, que eu vou estar falando aqui. Só que eu estava falando, não sei para quem esses dias, que tudo que a gente for falar a respeito do Evangelho, ou quase tudo, a gente tem que voltar lá para antes da fundação do mundo, né? E a graça, na verdade, não veio depois da lei. A graça veio antes da fundação do mundo. Porque se Jesus é o que veio nos justificar com o seu sangue, Jesus é a nossa graça, e Jesus foi oferecido por nós antes da fundação do mundo, então Jesus teve graça para conosco antes mesmo da fundação do mundo, porque Jesus preparou a graça para nos alcançar antes de a gente existir, antes do mundo existir. Deus tinha colocado Jesus como Cordeiro Santo, aquele que viria para nos trazer a graça. Então a graça não é depois da lei. Eu já falei outra vez aqui, vou repetir, que antes do fim do mundo, Jesus, por a sua graça, nos amou, ou nos amou por a sua graça, né, antes que o mundo fosse formado, antes que nós fôssemos formados. E o fato dele ter sido imolado antes da fundação do mundo por nós, significa que ele foi, que é o perdão de Deus, né, sobre as nossas vidas antes do pecado vir ao mundo. Antes de nós pecar, Jesus tinha inventado o pecado para que nós fôssemos perdoados, porque ele foi antes da fundação do mundo, imolado como cordeiro para ser oferecido a nós. Então, por isso que ele é o início, né? É o princípio e é o fim. Então, muitas coisas do Evangelho estão relacionadas com antes da fundação do mundo, porque Jesus é antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes da fundação do mundo, já falei isso. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus preparou o perdão antes do pecado existir. Deus nos agraciou com a sua graça através de Jesus antes do mundo, antes de o mundo vir a ser o mundo. Quando Deus criou Adão, Deus colocou todas as coisas na volta de Adão. Ou melhor, Deus preparou primeiro as coisas para Adão, né? Deus teve graça em Adão e colocou tudo a seu favor. No jardim do Éden, colocou tudo: alimento, mantimento, né? A Bíblia fala que Deus viu que Adão estava só e Adão vai preparar uma ajudadora. É graça de Deus para a vida do Adão. Não é verdade? As nossas esposas não são graça de Deus para nós, né? A gente não é graça de Deus para elas. Deus vai nos agraciando com as coisas no decorrer do tempo. E Deus ele fez com que Adão ele tivesse todas as coisas que ele precisava para viver, e fez uma mulher para sua companheira e para sua ajudadora. Hoje a gente, outra coisa que eu creio que é como graça, né, de Deus para a vida de Adão. Hoje tem pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo ainda. Tem hoje igrejas que fazem campanhas em busca do Espírito Santo. Hoje tem pessoas dentro da igreja hoje que querem o dom do Espírito Santo, que querem alguma coisa de Deus através do Espírito Santo. E Deus teve uma graça com Adão, que toda a viração de dia Deus se manifestava para Adão. Isso é graça. A gente está aqui lutando, buscando o Espírito Santo. Ó Senhor, vem no meio da tua igreja, vem com o teu Espírito, com teus dons, batiza com o teu Espírito Santo. E Adão, naquela época, Deus falava com ele pela sua graça, né? Pela sua graça. Então isso aí, para mim, eu vejo como graça de Deus na vida de Adão. Quando todos os dias chegava na viração do dia, Adão dizia: vou lá que o Senhor vai estar lá. E ele ia lá, Deus estava lá, porque a Bíblia fala todos os dias. Na viração do dia, Deus falava com Adão. Isso é manifestação de graça para Adão naqueles dias ali.
E só que Adão ainda não tinha pecado, na verdade, né? E a gente pensa, então a graça durou só até ali porque Adão pecou. Muito pelo contrário, Deus foi revelando a sua graça em tempo, né? Nós pensamos que a graça vem depois da lei, mas Deus sempre teve graça, Deus sempre teve misericórdia. Se eu perguntar para cada um, se eu falar de mim mesmo, quanta misericórdia Deus teve da minha vida, quanta graça Deus teve pela minha vida, pela tua vida. Da onde nós saímos, da onde Deus nos tirou, de que situação desfavorável que Deus entrou na nossa vida, e pela sua graça e misericórdia. Por quê? Porque nós não éramos merecedores de ser resgatados, nós não éramos merecedores, nós não tínhamos o direito de achar que Deus podia nos alcançar com a sua mão aonde nós estivéssemos, porque nós somos pecadores. E algo que a gente se engana, de achar que a gente é pecador porque a gente peca hoje. A gente é pecador desde que Adão pecou. Nós todos somos pecadores em Adão. Quando Adão pecou, nós pecamos antes mesmo de existir, nós pecamos junto com Adão. Então nós somos de natureza pecaminosa. Amém, igreja? Deus teve graça também, por exemplo, se a gente lê no livro de Hebreus, ali, não me lembro agora o endereço, Deus teve graça de toda aquela gente ali, né? O mundo já em pecado, mas Deus alcançou com a sua graça aqueles que tinham fé. Abraão foi alcançado por fé, Moisés foi alcançado, Raabe foi alcançado por fé quando escondeu lá os espias, né? Tudo por fé. Aquela lista de homens ali que foram, Enoque foi alcançado por fé, Elias foi alcançado por fé. A misericórdia, a graça de Deus se manifestou no Velho Testamento também, quando Deus disse para Noé, não, só tem uma família que eu achei graça aí, Noé. É graça de Deus, é por uma pessoa, uma família, mas é graça. E através dessa graça que ele teve de Noé, é que a gente chegou aqui e a gente está aqui até hoje. Amém? E quando Adão pecou, que o pecado entrou no mundo, entrou junto à morte, nós pecamos com ele, por isso a gente morre. Por isso a gente hoje é passivo de morte, né? E ele pecou, todos nós pecamos com eles, e a gente foi, na verdade, como fala a palavra, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Nós todos pecamos em Adão e nós todos fomos desligados de Deus. Nós todos fomos separados de Deus pelo pecado, pela transgressão. E não é pelo nosso pecado que nós cometemos essa semana, hoje, o ano passado, não. Nós somos pecadores desde que Adão pecou, desde que o pecado entrou no mundo por Adão. E chegou um ponto que a transgressão começou a se fazer grande, né, no meio do povo. E então teve, na verdade, como o povo começou a pecar muito, botar para quebrar, por causa da transgressão do homem, que veio a lei, né, para dar luz ao pecado. Porque antes da lei, a palavra fala, e que eu estou falando aqui, eu estou falando assim, mas não estou dando endereço, porque eu não guardo endereço, é da palavra, é a palavra que está dizendo, porque houve a transgressão, né? Deus colocou a lei para dar luz ao pecado. A palavra fala que se não tem lei, não tem pecado, né? Então a lei veio realçar o pecado, veio mostrar o que era pecado. As pessoas matavam, ficava por isso mesmo, não tinha lei, sabia que era ruim matar, não era legal matar um irmão, não era legal, mas como não tinha lei, não tinha lei, então era uma transgressão, ficava por isso mesmo, né? E a lei veio por isso, para segurar o povo, para dar nome ao pecado. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, toda aquela palavra ali dos 10 mandamentos. E então o pecado, a partir daquele momento, as pessoas começaram a tomar ciência do pecado por causa da lei. E a lei foi colocada, na verdade, para segurar, né, para tentar segurar as pessoas de estarem pecando, na verdade. E
Só que a lei nunca melhorou ninguém, a lei nunca transformou ninguém, como a lei nunca, até hoje, até o momento que nós entramos naquela porta hoje, a lei nunca transformou ninguém. Nunca transformou ninguém, na verdade. Então, veio a lei para mostrar a transgressão. E a lei, na verdade, porque toda transgressão, quando veio a lei, na verdade, toda a lei tinha uma punição. Matou, morre, né? Adulterou, morre pedrada. Na verdade, na lei, e os 10 mandamentos mais a lei de ordenança, tem 600 e poucas leis na Bíblia. Ninguém sabe, né? A gente sabe algumas leis, mas ninguém foi ler 600 e poucas leis na Bíblia, né? Então, naquela época ali, em que veio a lei, né? Os 10 mandamentos e a lei de Moisés, depois da lei que matou, morreu e tal, depois sempre alguém tinha que pagar. A lei, na verdade, ela veio, a lei matava, a verdade é essa. A lei, para quem não cumpria a lei tinha uma ordenança de morte, ou de castigo, ou qualquer coisa que fosse, né? E na verdade a lei, ela não conseguiu, nem a lei, nem as ordenanças de sacrifício, nunca conseguiu transformar coração nenhum, na verdade, né? Porque aí quem iria fazer isso ia ser Jesus, né? Em nós, pela fé nele. Veio para dar a luz ao pecado, e a Bíblia fala que a lei, ela serviu para o povo naquela época de aio, né? Para nos levar até Cristo. Aio, que significa naquela época uma pessoa, tipo de um escravo que cuidava, né? De crianças, de pessoas, né? E cuidava, levava para cima e para baixo. Se nós fosse colocar hoje, para dar um exemplo, seria como alguém, uma família, vamos dizer, de pessoas, né? Que o pai está longe, mas ele vai chegar um dia, tem promessa para ele vir, mas ele não veio. E só que esse pessoal ele estava botando para quebrar, ele estava aprontando todas. Então, alguém chamou uma ama, um escravo. Vamos colocar o nome de uma governanta. Então chamou uma governanta para cuidar dessas pessoas, porque elas estavam pecando. Só que a Bíblia fala que a lei, e essa governanta, o nome dela era lei. A Bíblia fala que a lei era boa, que a lei era santa e a lei era justa. E era, né? E só que a lei não conseguiu consertar ninguém. Como essa governanta aqui, um pecava de um jeito, o outro pecava do outro, o outro pecava do outro, mas ela foi levando até que viesse a fé. No nosso caso, até no caso dela, até que viesse o pai daquela família ali. Então a lei nos serviu para o povo daquela época, né? Para quê? Para que viesse, segurasse as pessoas até que chegasse Jesus, que pela fé nós entraríamos no reino. Então a lei, na verdade, ninguém é liberto pela lei, ninguém é salvo pela lei, ninguém nunca cumpriu toda a lei. Muito pelo contrário, a gente quebra a lei todos os dias, ninguém cumpriu toda a lei, mas a lei serviu simplesmente para dar luz ao pecado e serviu para levar o povo até Deus, até Jesus. Serviu por um tempo para segurar o povo, né? Mas não adiantou. Um pecava de um jeito, outro pecava do outro. Tanto é que, se a gente for ver, Isaías vivia profetizando para o povo de Israel. O povo de Israel voltar para Deus, se arrepender. Porque se arrepender do quê? Dos pecados. Deus usava Jeremias para falar para o povo de Israel se arrepender. Não poderia eu fazer desse vaso, um vaso novo? Estava falando para Israel. Deus disse para Jeremias: eu posso fazer desse povo um vaso novo. Por quê? Porque era um vaso quebrado, um vaso que estava contra os princípios de Deus. Todos os reis, praticamente, de Israel, nenhum obedeceu a lei. Todos eles levantaram altares para Deus estranhos, todos eles adoraram outros deuses. Rei matou filho, nem os reis de Israel. Davi pecou contra Deus, Salomão pecou contra Deus, todos grandes homens.
e nenhum conseguiu cumprir a lei, porque a lei só nos serviu para levar até Jesus. Eu consigo não fazer isso, mas aquilo ali eu tento fazer, como Paulo falou, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Então logo, se eu faço o mal que eu não quero, é porque não é eu que faço, é o mal que está em mim, é o mal que foi plantado lá em Adão, que está dentro de mim ainda, e está dentro de nós ainda, está dentro de ti, está dentro de você, está dentro de mim ainda, está dentro de todos nós ainda. Por quê? Porque a lei não consertou nada, a lei não melhorou ninguém, a lei não resolveu problema de nenhum até hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus se manifestou para Israel, para dar um exemplo, Jesus se manifestou para Israel, quando Jesus veio, que a palavra fala que Jesus veio para os seus e os seus não reconheceram, que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus veio para, quando Jesus veio para resgatar, para dizer que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador, Israel não aceitou, o povo dele não aceitou, na verdade, Jesus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E aquele povo para quem Jesus estava dizendo isso era judeu. Jesus veio pregar para os judeus, e quando ele disse arrependei-vos, ele estava dizendo arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus para os judeus que estavam debaixo da lei e todos debaixo do pecado. Porque se eles estivessem vivendo na lei e cumprindo a lei, vivendo a lei, Jesus não precisaria nem ter vindo, na verdade. Ia ser em vão. Porque Jesus veio por quê? Porque o povo estava perdido, o povo estava no pecado, o povo estava no pecado, não tinha mais salvação, na verdade, para o povo. Jesus veio dizendo, arrependei-vos. Quem arrependei-vos? O povo dele, os judeus. Arrependei-vos do que? Dos pecados. O pecado do que? Da transgressão da lei. Qual é a lei da lei? Dos 10 mandamentos que vigorava ali. Então ninguém cumpria a lei. Na verdade, ninguém cumpria a lei. E a Bíblia fala que o pecado não terá domínio sobre nós. E interessante, que Jesus, quando ele veio buscar, quando ele veio pregar a salvação para os judeus, todos nós estávamos em pecado, Vamos ligar com eles hoje. Mas naquela época todos eles estavam em pecado como nós temos hoje. E Jesus nos livrou da lei. Nos livrou, tem uma parte que fala que nos livrou da maldição da lei. Jesus, ele diz, olha, arrependei-vos, são todos pecadores. E Jesus, ele olhou para o povo, todos os pecadores, e dizia, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Então Jesus tem poder sobre a lei, porque se o povo vivia na lei, era pecador. Jesus fala e diz, quem é que quer misericórdia, quem é que quer graça, quem é que quer justiça? A porta está aqui, é estreita. Quem é que quer entrar, pode entrar. Eles já estavam em pecado, assim como nós estamos em pecado. Eles eram pecadores como nós somos pecadores. Jesus nos livrou da maldição da lei. Aí alguém fala, mas a lei é maldita. Maldita, não é maldita porque se ela era boa, justa e santa, mas a verdade, podemos dizer que a lei não era maldita, mas o problema é que a lei não nos consertava, porque nós estávamos enfermos na carne, para falar. Então o problema nunca foi a lei, o problema sempre foi nosso. O problema nunca foi para Israel, nunca foi a lei de Israel, o problema foi nosso, porque a gente é pecador, porque a gente é carne, porque a gente peca, a gente se afasta de Deus. Então o problema não é da lei, porque a lei é boa. Não é bom, não mata, não é bom, não mata, não é? Não fala mal do próximo, não é legal, não fala mal, é boa. Não adora outro ídolo, não é legal adorar outro ídolo, porque a gente adora Deus, a lei é boa. E não é bom é nós. Como naquele tempo que não era bom era eles. A lei era boa, mas a lei não conseguiu nos dominar. A lei não conseguiu fazer com que o nosso coração se tornasse um coração de carne, mas nós continuamos na lei. E quem continua na lei até hoje, continua com o coração de pedra, e ainda não deixou que Jesus transformasse o coração de pedra em coração de carne.
para entendimento da palavra, da lei e da graça. Amém, igreja? Glória a Deus. A lei é para os justos, para os injustos. Isso aqui eu acho legal, porque a gente fica pensando assim: pô, a lei, Jesus aboliu a lei, não existe a lei, caiu a lei foi Jesus cumpriu a lei. Eu entendo assim, igreja, isso aqui, depois vocês vão estudar e vão ver. A lei é para os injustos, né? A partir do momento que eu recebo Jesus, que eu aceito Jesus, que eu reconheço Ele como meu Salvador e Senhor, eu estou saindo da lei para ir para a justiça. Então, eu não estou mais embaixo da lei, porque eu saí debaixo da lei, porque eu criei que em Jesus os meus pecados são purificados, são lavados e são justificados. Então a questão não é se a lei existe, caiu ou não caiu. A questão é quem está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. A lei é para quem vive na lei. Se tu vive na lei, tu está vivendo sobre a lei. Quando tu diz que eu vivo na lei, eu estou negando Jesus Cristo. Eu vivo na lei, estou negando a justiça de Jesus Cristo em nós. Então, a lei é para os justos, não é para os injustos, porque nós que dizemos que somos justos, é porque cremos que Jesus Cristo nos justificou na cruz. Então nós não temos nada a ver com a lei, nós temos a ver com Jesus. Jesus nos justificou, nos lavou, né? E nos salvou, na verdade. Então, a lei não é para nós. Depois mais lá na frente eu vou estar falando alguma coisa para completar isso aqui. A lei é para os injustos, para aqueles que acham que pode cumprir a lei, que pode andar na lei, que pela lei pode fazer as coisas, e pode alcançar a graça, a misericórdia pela lei, pode alcançar a salvação pela lei. Esta lei é para os injustos. Agora, não tem lei sobre aquele que está guardado em Jesus. Uma palavra fala, a gente está guardado em Jesus. Jesus nos tirou da maldição da lei, que não era maldita, mas pelo fato de nós não conseguirmos cumprir a lei, nos tirou debaixo da lei e nos levou para nos justificar nele, para nossa salvação. Então a lei não ajudou, não está ajudando e não vai ajudar, porque se a salvação viesse pela lei, Jesus morreu em vão. Se a salvação viesse por nós poder cumprir a lei, Jesus morreu em vão. Se a lei pudesse nos santificar, nos purificar, nos salvar, Jesus não ia vir, sabe por quê? Porque a lei faria, mas a lei não faz, a lei não fez, e a lei não vai fazer. Amém? Glória a Deus. E a prova disso, né, da fé, é que na verdade eu estou aqui pregando hoje, porque um dia eu fui alcançado, não foi pela lei. Um dia eu fui alcançado pela pregação da fé. Vocês estão sentados aqui hoje, não foi porque um dia alguém disse para vocês: não mata, não rouba. Vocês estão aqui sentados porque um dia a pregação alcançou vocês pela fé. Vocês foram alcançados pela fé, pela pregação do Evangelho e não pela letra da lei. Porque a letra mata, mas o espírito da vida, a letra mata o espírito da vida. Jesus nos tirou debaixo da lei que nos matava, fatalmente nos mata, e nos levou, nos vivificando, nos fazendo viver de novo, saindo do pecado, nos recebendo e lavando o nosso pecado, limpando os nossos pecados e deixando escondido atrás dele. Nós estamos hoje escondidos atrás de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que não há um santo sequer, né? Tem uma palavra que fala: não há um santo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos transgrediram a lei, a não ser Jesus, que não tem pecado algum, porque Ele é Deus. Então a Bíblia fala: se não tem nenhum, se só Jesus cumpriu a lei, significa que ninguém mais cumpriu.
Significa que a natureza divina de Deus, revelada em Jesus, fez possível que Jesus passasse pela terra, cumprisse a lei, não pecasse, morresse, ressuscitasse e hoje está à direita de Deus, porque Ele é Deus. E quem se julga que pode cumprir a lei, isso não está na palavra, estou dizendo por raciocínio meu. Quem se julga, se não há um santo sequer, a não ser Jesus, e se a gente se julga, achar que pode cumprir a lei e é santo, a gente está querendo se fazer Deus também, porque só Deus, só Jesus, que era Deus na terra, que conseguiu cumprir a lei, não quebrou nenhum mandamento, a lei se cumpriu nele, ele cumpriu a lei. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O pecado é a transgressão da lei. Eu pulei algumas coisas. Se nós fôssemos justificados pela lei, todos estaríamos indo para o inferno, na verdade. Então eu queria perguntar para a igreja agora. Para fazer assim uma coisa bem clara. Eu queria que a igreja pegasse a pedra na mão agora e se posicionasse com a pedra. Porque a gente tem que trazer as coisas para o natural, para a gente poder, né, ter um entendimento maior. Quando vocês não conheciam Jesus, e quando eu não conhecia Jesus, alguém aqui não pecou antes de conhecer Jesus? Quando vocês estavam no mundo, alguém não pecou quando estava no mundo? Se alguém não pecou quando estava no mundo, atira uma pedra aqui agora em mim, pode atirar. Se alguém estava no mundo e não pecou, pode atirar uma pedra em mim aqui agora. Pode atirar mesmo, não tem problema nenhum. Alguém não pecou? Agora quer fazer a pergunta. Depois que vocês se converteram, depois que eu me converti, quem é que não pecou depois de convertido aqui? Pode pegar uma pedra e atirar a pedra na minha cara aqui. Quem é que não pecou depois de ser convertido, depois de aceitar Jesus, conhecer, ter experiência com o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ser batizado nas águas? Quem é que não pecou depois de conhecer Jesus? Pode tirar a pedra, pega essa pedra e tira para cá. Isso é a evidência mais clara, incontestável, que a gente não pode viver embaixo da lei. Porque se a gente fosse viver embaixo da lei, que depois Moisés mandava matar, mandava tirar pedra, todos nós aqui estaríamos com endereço para o inferno assinado. Porque a lei de Moisés, ela mata. A lei mata. E as pessoas querem viver pela lei, mas a lei mata e o Espírito de Deus dá vida. Então é bem claro isso, né? Eu tenho certeza que se tivesse um santo aqui que não tivesse cometido o pecado, ia tirar pedra, né? Porque eu estou pregando aqui, eu queria que ele tirasse mesmo, mas não tem um, entendeu? E nem eu posso tirar uma pedra para você, porque eu sou pecador, pequei antes de Jesus, de conhecer, pequei depois de ter conhecido ainda Jesus. Quer dizer que a lei não muda ninguém, a lei não transforma ninguém, a lei não muda a consciência de ninguém, não muda o coração de ninguém. Agora eu quero fazer outra pergunta, essa vai ser boa. Eu quero, se alguém souber, eu não vou duvidar que alguém saiba, mas se alguém souber aqui os 10 mandamentos de cor e salteado aqui, levanta e me fala agora. Pode falar, se alguém sabe os 10 mandamentos, levanta e fala. Eu não sei. Sabe por quê? Por 2 motivos. Ou quem está aqui que vive pela lei é relaxado, não está nem aí, que não sabe nem a lei, né? Não sabe nem a lei, vive pela lei, mas não sabe nem a lei. Eu prefiro achar que a gente não sabe a lei, porque a gente está debaixo da graça, porque a lei não tem nada a ver comigo. Eu não estou nem aí, porque se eu posso matar, porque eu sei que eu não posso. Eu não estou nem aí para a lei, porque eu sei que eu estou escondido em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. E as pessoas ficam falando da lei e não sabem nem a lei de cor. Não sabe. Então, de repente, se é verdade, a lei está pecando, nem sabe. Não é verdade? Então eu gosto de fazer essas comparações, trazer para o natural, para a gente acordar, sabe? A gente pecou antes de conhecer Jesus, pecou depois, vai continuar pecando ainda. Vai continuar
pecando. Infelizmente vai. E a gente, uns que vivem pela lei, não sabem nem a lei. Então é uma contradição, não é? É uma contradição. Se eu vivo pela lei, eu tenho que ter na minha sala os 10 mandamentos lá bem grandes, para quando eu acordar eu ir lá e eu leio. Eu saio de casa, vou ler os 10 mandamentos que eu não quero pecar contra Deus. Se eu creio na lei, de que eu vivo na lei, sobre o domínio da lei, eu tenho que ter na cabeceira da minha cama a lei gravada ali, para mim não esquecer da lei. Ou eu sou relapso, ou então eu sou um cara que eu estou afim de ir para o inferno mesmo, que eu creio na lei e não estou cumprindo a lei. Agora vamos dizer que tivesse um santo aqui dentro, sabe? Não, vamos dizer que aqui já falou que não tem, né? Vamos dizer que alguém conhece um cara que é santo, cara. Um cara ou uma moça, né? É santo, cara, é santo, olha. O cara não isso, não aquilo, o cara é santo, ele chega a ser assim, ó, é branco de tão santo, cara. E ele cumpre toda a lei, Aí o problema é o seguinte, pergunta para ele, tu reconhece Jesus como o Senhor Salvador? Não adianta ele ser santo, cara, porque a lei não salva. Chama o cara mais santo aqui, tem uns caras que se fazem santo aí, sabe? Chama o cara mais santo aqui, que é santo soca, que é santo. Agora se tu fala que é santo, porque tu não acredita na palavra, porque a Bíblia fala que só tem um santo e é Jesus. Então é uma contradição, na verdade, né? Que a gente faz, a gente vê, e esse negócio da lei é muito complicado, porque assim, ó, tu começa a ler e tu acha uma coisa, daqui a pouco tu acha outra, e um fala uma coisa, outro fala outra. Mas eu creio que realmente é porque é pela fé, né? Se não fosse a graça de Jesus, por exemplo, sobre as nossas vidas, a gente fez uma confissão de pecado agora aqui, a gente fez uma confissão que a gente é pecador, então o que resta para nós? A graça de Deus. Se não for a graça, não sobra mais nada. Nós aqui tem jovens aqui, nenhum falou que não, todo mundo tem pecado. O mais velho aqui sou eu, que também tenho pecado. O que me sobra para mim? O que sobra? Sobra graça. Eu não posso fazer nada para ser salvo, não posso cumprir a lei, não posso pregar, não vou ser salvo para tocar, não vou ser salvo por isso, não posso fazer nada, é graça e é favor não merecido, a gente não merece. E nada que a gente possa fazer pode nos trazer a salvação, porque a gente é salvo pela graça daquele cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que Deus revelou a sua graça lá no princípio para nós hoje. Então o que resta para nós? Então alguém sempre está dizendo, pode dizer assim, ó, então beleza, e o problema é esse quando se prega a lei e a graça, e quem prega a lei fica dizendo que daí o cara pode fazer o que o cara quer. Agora então quer dizer que Jesus morreu por nós, não estou livre do pecado, é graça, eu posso pecar à vontade. Muito pelo contrário, porque se nós saímos da maldição da lei, nós estamos escondidos em Cristo, nós temos a mente do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida santa, uma vida reta, não temos que pecar. Mas tem um detalhe, tu perguntar, tu pode ser, eu conheci um cara que o cara era baita, agora esse dia ele pecou. Aí a Bíblia fala assim, ó, não é para pecar. Olha, não é para pecar, não pode pecar. Mas, porém, se tu pecar, tem um advogado. E a diferença da graça e da lei é essa, que a lei de Moisés não tinha advogado. A lei, a lei de Moisés era para a morte. O camarada pecava, se arrependia, e você dizia, não, vai ter que se cumprir a morte para te dar exemplo para os outros. Sabe? Moisés cumpria a lei para matar, não tinha advogado. Mas Jesus, por quê? Eu sabia que é só pela graça, né? Então, se é pela graça, a gente não pode fazer nada. Pode pecar? Não pode pecar, cara. Mas porque a nossa natureza é pecaminosa, uma hora dessa a gente vai pecar. Mas, porém, se vocês pecar, vocês têm um intercessor que intercede perante Deus, e vocês têm um advogado, né? Por exemplo, se no Brasil não tivesse nenhum corrupto, não tivesse nada, fosse um país santo, quem é que queria se formar em advogado?
Quem é que vai querer, qual o maluco que vai querer ser advogado num lugar que todo mundo é santo? Não vai ter serventia nenhuma. Por que Jesus era nosso advogado? Porque sabia que nós ia pecar. Mas ele dizia, ó Senhor, está vendo lá o Caio, pecou ontem, mas eu mando por ele. O senhor lembra que eu fui molado antes da fundação do mundo? Eu por ele também, Senhor. A natureza dele, ele nem pecou muito, mas Adão pecou e ele pecou junto. E ele é de natureza pecaminosa, então quero aqui advogar a causa dele. Senhor, perdoa ele pelo meu sangue que foi derramado, pelas gotas do meu sangue, do meu corpo foi derramado, Senhor. Esse é o nosso advogado. Por quê? Porque a graça tem advogado. A graça ela olha, como Jesus falou, ama o próximo como a si mesmo. A graça tem amor, o amor tem a graça, tem a compaixão, tem a misericórdia. Na lei não tinha nada. Como eu falei aquele dia, na lei era assim, ó, furou o olho do cara, tem o direito de lá furar o olho dele. Tu cortou a mão dele, tu tem direito de lá cortar a mão daquele que cortou também. Isso era lei. Isso aí é lei. Mas nós estamos no evangelho da graça. Da graça. E tem muitas coisas que se fala sobre a lei. E eu aprendi uma coisa, foi o que eu fiz agora, que colocar no mundo natural, né? Trazer para o natural, o espiritual, né? Trazer a palavra, tipo assim, desenhar o que está falando, vamos dizer. E então eu estou aprendendo a fazer isso. Todo mundo fala da lei. Paulo fala da lei. Pedro diz que Paulo escreveu algumas coisas de difícil entendimento. Pô, se Pedro teve dificuldade de entender o que Paulo falou, imagina para a gente. Se Pedro teve dificuldade de entender algumas coisas, imagina nós, né? Então o que eu pensei? Se Paulo fala umas coisas que parece, né, que não dá a entender, e depois dá margem para alguém pensar outras coisas, então vamos seguir os passos da lei e os passos da graça. Vamos seguir os mestres da lei e vamos seguir Jesus Cristo, que é a graça. E eu escolhi esse texto, eu escolhi duas situações para a gente comparar e tirar uma dúvida nesse sentido. Se a gente vive na lei ou a gente vive na graça. Se a gente crê que os escribas lá, os mestres da lei, eles eram os corretos, então que fique com eles. Ou se nós nos render hoje que Jesus Cristo tem misericórdia porque Ele é a nossa graça, porque Ele está dizendo, porque Ele fez, porque Ele falou, não porque o Paulo falou, não porque Pedro falou, não porque eu estou falando, nem porque não ouviu falar de ninguém, mas porque Jesus falou. Então tem uma situação. Jesus estava parado, como fala aqui na palavra, e chegou os mestres da lei, trazendo uma mulher que foi apanhada em adultério. Para começar, cara, um bando de gente atrás de uma mulher que tinha cometido adultério e era um baita de um desocupado, não tinha o que fazer, né? Só pode ser, né? Aqueles caras que ficam cuidando para ver para onde tirar a pedra. Para começar, a baita de um desocupado que estava cuidando. Mas vamos falar da lei de Moisés antes. Trouxe adultério, Moisés, a palavra fala que quebrantando a lei de Moisés é morto sem misericórdia. Aí traz para Moisés, essa mulher foi pega em adultério, e a lei fala que tal for pega em adultério, que seja morto e apedrejado. Beleza, está na lei, está na lei. Então pode tocar pedra. Essa é a lei de Moisés. Pode tocar pedra. Essa é a lei dos escribas, dos fariseus, que eles eram estudiosos da lei. Então nos 10 mandamentos tem assim, ó, não matarás. Aí Moisés manda matar, cumprindo o mandamento dos 10 mandamentos da lei, e mata para cumprir o mandamento que a mulher adulterou e fica matar a mulher pedrada, quebrando a lei. Quebrando a lei de Deus, que foi escrita lá no monte dele. Né? E se a pessoa chegar e dizer, olha Moisés, eu não sei o que aconteceu comigo, eu pequei, por favor me perdoa. Não posso perdoar porque a lei manda te matar.
Não tem perdão. A lei de Moisés não tem perdão. A lei é para a morte. É para a morte. E aquele pessoal ali, eles eram tudo estudiosos. Tudo estudioso. Os caras viviam, né, com os filactérios ali e tal, tudo escrito na cabeça, a palavra, tá, né, andava com aquelas franjas no meio da roupa para se aparecer, para se chamar de mestre, rabi. Os caras sabiam tudo da lei. Agora traz outra mulher para Jesus. Jesus, como no caso, né? Essa mulher foi pega em adultério, Senhor. O que tu dizes? Tentando Jesus. Jesus não quebrou a lei, por exemplo. E se Jesus viesse cumprir a lei no sentido de fazer a lei valer, ele ia dizer: atira a pedra. Tira a pedra. Não está na lei que é para tirar a pedra, tira a pedra. Se Jesus viesse cumprir esse tipo de lei, ele ia dizer: não, tira a pedra, porque Jesus, ele veio sobre a lei e ele não interferiu na lei. Do mesmo jeito que ele mandou aquele cego lá ofertar no sacerdote, porque ele foi curado, a oferta que Moisés mandou ofertar. Então, o que a gente faz com ela? Jesus só olhou e disse: ó, isso eu achei tremendo. Isso para mim foi revelação hoje. Quem não tem pecado, cara, tira pela pedra. Se vocês não têm pecado, tira pela pedra. Aí a palavra fala que eles foram, que eles se compungiram, né, os corações. E é isso que Jesus faz. A gente não precisa da lei, a gente precisa de compungir o nosso coração. A gente precisa de, sabe, de olhar para as pessoas e como é que eu quero matar essa mulher se eu sou pior do que ela? Compungir o coração, sabe? Trazer para si, dizendo assim: o que é isso? Eu sou pior do que ela e eu estou aqui para tirar a pedra nela. Eles ficaram constrangidos, na verdade, e foram saindo um a um. O que significa? Significa que aquele pessoal todo da lei ali, além de eles não cumprir a lei, eles eram hipócritas, porque eles iam matar a mulher, ele cometeu um assassinato. Se Jesus dissesse: não mata, porque é lei, vai matar. E ali estavam mestres da lei tentando Jesus. Mestres da lei tentando Jesus. O que significa? Que eles não cumpriam os mandamentos, a lei, e eram hipócritas. E quando eles se retiraram, deram as costas para a mulher e para Jesus, eles estavam confessando que eles não cumpriam a lei e eram pior do que a mulher. Porque cada um tinha um pecado. Cada um tinha um pecado. Então, fariseu é isso aí. Fariseu é aquele que anda bem, legal, mas quando ele tem uma oportunidade, ele tem uma pedra no bolso e atira. Só que com Jesus é diferente. A graça é diferente. Aí Jesus perguntou para a mulher: mulher, que dele eles? Não ficou ninguém? Não. Não te condenaram? Não. Então nem eu te condeno. Isso é graça. Isso é advogado. A lei chegou incriminando a mulher e o advogado entrou com intervenção, com habeas corpus para a mulher, né? Pum! Ninguém te condenou, eles são pior que tu. A leitura é essa. Sabe? Nem eu te condeno. Aí tem essa história, ó. Pode pecar? Não. Não pode pecar. Ó, vai, mas não peca mais. Não peca mais. Está perdoado pela graça, pela misericórdia, mas não peca mais. É assim. Sabe? Então o que eu entendi? Quando a lei e a graça se encontraram, quem é que colocou o rabo no meio das pernas e foi embora? Foi a lei ou foi a graça? Quem é que venceu aquela luta ali? Foi a lei ou foi a graça? Sem mandar quebrar a lei, dizer: não pode matar. Não falou nada, não falou para não matar. Falou só: se tu não tem pecado, cara, se tu é santo, atira a pedra neles aí, pode atirar. Por quê? Porque desde Adão, o único homem que pisou na face da terra sem pecado foi Jesus Cristo de Nazaré. O único. E outra situação que me veio para mim, né, dar uma clareada nisso, foi quando Jesus foi condenado para morrer. Quem é que foi ali quebrar um dos mandamentos também, não dar falsos testemunhos? Não foi os escribas, não foi os mestres da lei que estavam lá, os religiosos, arrumando gente para testemunhar falso para Jesus? Não foi eles? Não foi os caras que entendiam da lei, que não podiam testemunhar falso, mas estavam arrumando gente para testemunhar? Eles não tinham nem coragem deles ir lá e dizer: olha,
Ele falou isso, falou isso, falou aquilo. Em 3 dias ele vai derrubar esse templo, em 3 dias ele levanta. Eles não tiveram nem cara de ir lá, eles mesmos são mestres da lei, dizer lá que agora me recordo o nome do camarada que estava julgando lá. Eles arrumaram testemunhas, arrumaram aqueles caras que andavam atrás deles, aqueles caras que andam grudados, sabe? Não, arrumaram uma testemunha contra Jesus. Então os mestres da lei, quebrando a lei, né, arrumando um testemunho falso para crucificar Jesus. Mas o mais interessante de tudo é que quando Jesus estava na cruz, Jesus foi colocado lá, na verdade, por vontade de Deus, né? Mas alguém foi usado. Só, tu vai morrer mesmo, tu vai lá e vai ter, sempre tem alguém para te condenar, para te criticar, sempre vai ter alguém. E com Jesus não foi diferente. Mas Jesus estava no meio dos 2 ladrões e eu achei muito tremendo isso, porque a graça estava ali, né, de braços abertos, pronto para morrer. Ele era a graça, né? É hoje ainda. E um ladrão se arrependeu, né? E, ó Senhor, tu está sofrendo, né, de graça, porque é um homem bom, mas a gente é pecador, a gente sim está pendurado aqui no madeira mesmo, mas tu não tinha que sofrer. Olha, lembra de mim quando entraram nos paraísos, né? Jesus disse: olha, hoje mesmo tu vai estar comigo. Ele se arrependeu. E o outro que estava do lado não se arrependeu. Então a graça estava de pendurado até o último momento ali, né? Para aqueles dois, se quisessem a salvação. Então a lei colocou aqueles dois também, né, para ser morto ali, para ser morto na cruz. Só que a lei matou aquele ladrão que não se arrependeu. A lei matou o corpo e matou a alma, cara. Foi direto para o inferno, podemos dizer assim. Não se arrependeu. A lei botou ele na cruz, matou o corpo e matou a alma, porque não houve arrependimento. Agora, aquele que estava de pendurado se arrependeu, a lei matou o corpo, mas a graça alcançou a alma. É tremendo isso, né? Jesus estava ali, cara, agora estou no madeira, porque agora se arrepender na última hora, é a última hora, é até a última hora. Me veio muito claro isso, a letra matou aquele cara que não se arrependeu, e a graça alcançou aquele que se arrependeu, foi para o paraíso, né? E eu queria terminar para falar uma historinha assim, que eu vi esses dias um adventista, né, falando sobre isso, e ele deu um exemplo assim, que ele disse que a lei é assim, é como a lei de trânsito. Tem o sinal vermelho, o verde e o amarelo. O verde tu pode passar tranquilo, não tem problema, não está obedecendo a lei. Não tem punição para quem obedece a lei. Agora, se tu passar o vermelho, cara, aí tu vai ser condenado. Vai chegar uma multa na tua casa, tu vai ser chamado, não sei se é bem isso, mas vai ser chamado para lá pagar a multa, porque tu transgrediu a lei. Então tu vai pagar a multa porque tu transgrediu a lei, tu passou o sinal vermelho. Aí tu chega lá no dia da multa, tu vai lá pagar, chega lá no balcão de Moisés, vim pagar a multa, eu passei no sinal vermelho. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, cara. Eu vim andando, não percebi, e aí travei, freiei o carro, mas dava para ter parado, mas eu passei porque um negócio em mim fez com que eu passasse. Não consegui parar no sinal vermelho, atravessei. Aí a secretária vai dizer: não vai ter problema com Moisés, cara, porque a lei é clara, pegou, pagou. Aí vai lá, vamos ver, paga ali, dá o recibo e vai embora. Aí o outro com a mesma situação, atravessou lá o sinal vermelho, chega no guichê da graça, a secretária da graça ali. Então, vinha passando na rua e o sinal vermelho, e eu não consegui. Não, para dizer bem a verdade, eu até conseguiria. Só que veio um negócio em mim, cara, que eu senti prazer em quebrar a lei. Eu quis acelerar, e eu ronco no carro, e eu fui. Pequei, cara, contra a lei do trânsito. Pequei contra a lei do trânsito, mas, pô, eu estou arrependido. Eu estou arrependido, não, sabe? Foi mal.
E tu pode ver minha conta aí, não quero pagar. Ela fala assim, não deve nada. Não, mas eu peguei, eu atravessei eu peguei contra a lei de trânsito. Não, aqui nada consta. A tua conta já foi paga. Teve um senhor aqui que passou aqui, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e pagou a tua conta. Só que eu deixo um recado para ti. Não atravessa mais com a vida. Não atravessa. Jesus é bom, Jesus é tem misericórdia, Jesus é graça, Jesus é amor, e Ele te perdoa se tu pecar, mas Ele fala sempre para ti, não peca mais, não peca mais, não peca mais. Vai ter sempre um advogado te esperando, sempre na porta esperando o advogado. Se tu pecar, vai ter o prazer, porque o sangue dele foi derramado na cruz para se livrar dos teus pecados. Tu não peca. A gente pode pecar, mas não tem que pecar, não deve pecar. A diferença da graça e da lei é isso, que Jesus já pagou a nossa conta. E a diferença da lei é que quem vive na lei vai ter que pagar a conta. Toda vez que infringir a lei, vai ter que pagar a conta. E eu trouxe essas pedras hoje aí, e eu creio que foi de Deus, porque eu tinha pensado nisso esses dias. E hoje, quando eu fui debruçar na janela lá do quarto para pensar, eu olhei e tinha a caixinha com essas pedras. Eu me lembrei, eu ia levar as pedras, né, para fazer aquela explicação para o pessoal. Então ninguém teve coragem de me atirar as pedras, porque todo mundo se diz pecador, né? Como de fato a gente é pecador, ninguém teve coragem de tirar pedra. Então é sinal que a gente não anda com pedra na mão para tirar ninguém, né? Então eu queria que vocês levantassem agora e viessem aqui na frente e colocassem essas pedras aqui, ó, uma por uma, só um pouquinho, vou falar um pouquinho, vou colocar uma por uma aqui, ó. Aquele que crê na graça, aquele que crê na graça de Deus, que crê na graça de Deus, pega essas pedras e vem aqui largar essas pedras, que as pedras que Abraão mandava tirar em quem adulterava, as pedras da lei, dos fariseus, dos hipócritas, dos nojentos, do acusador, que é o diabo. Se tu crê que não faz parte da tua vida ser um fariseu, acusador, que tu não crê que tu vive na lei, que tu sabe que tu é pecador convicto, tu vem e larga essas pedras aqui como forma de dizer que tu aceita a graça de Deus para a tua vida, e que a lei não tem domínio sobre ti, porque nós nos escondemos em Jesus. A lei não tem domínio sobre nós. Então quem crê na graça, quer sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu creio na tua misericórdia, porque eu sou um pecador, eu sou todo errado e não há nada que eu possa fazer, Senhor, que possa me dar a salvação. Eu sei que é só por ti, pela tua misericórdia e pelo sangue que foi derramado. Se tu pensa isso, coloca as pedras aqui como um ato assim profético, dizer: Senhor, eu saio daqui hoje vivendo a tua graça, e cada vez que eu pecar e que o Senhor me perdoar, eu nunca mais vou pecar aquele pecado ali, eu vou sempre caminhar em medida de perfeição, para a tua honra e para a tua glória. Se tu crê nisso, vem aqui e coloca as pedras como um ato de fé, dizendo que a lei mata e o Espírito dá a vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Glórias a ti, Jesus. Amém. A tua graça nos basta, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Deus, ó